20 de dezembro, ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. 1 Coríntios 15, 12 até o 20. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ora, alguns dizem que Cristo ressuscitou, e outros dizem que Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. Alguns afirmam que as pessoas, quando morrem e são boazinhas, vão diretamente para o céu. Porque sem a ressurreição de Cristo, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ora, se vão para o céu, por que existe ressurreição? Isso não bate. Se quando Jesus voltar, as pessoas boas voltarão para o céu, irão para o céu, e as boazinhas que morreram também estão nos céus, que ressurreição haverá? Não haveria necessidade de ressurreição nenhuma, porque a Bíblia nos afirma que os mortos estão sepultados, voltaram ao pó e ressuscitarão no último dia, ou seja, na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, Pilatos desejava libertar Jesus e não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e sua honra. Então ele escolheu sacrificar uma vida inocente. Só que esta vida inocente era a vida, era Deus, o Filho de Deus, era a verdade que ele estava tanto querendo saber. Quantos de nós sacrificamos princípios para escapar do que o mundo oferece para nós? A consciência aponta qual é o caminho certo, mas o interesse egoísta indica outro caminho. E aí você tem que decidir. Cristo não entregou a sua vida antes que realizasse a sua obra. Quantas vezes quiseram matar Jesus?
E ele disse: ainda não chegou a minha hora. E não conseguiam matar Jesus. Chegaram a condenar Jesus porque eles diziam que Jesus tinha transgredido o sábado, de que ele dizia que era o Messias, o Filho de Deus. Tinham condenado Jesus à morte pela inveja, pelos poderes de Jesus, pela vida íntegra, reta e perfeita de Jesus. Não tinha do que acusar e arrumaram pretextos, uma narrativa para tirar a vida de Jesus. Mas Jesus preservou a sua vida até o momento certo, o momento da cruz. Ele realizou, mostrou tudo o que ia acontecer. Examinai as Escrituras, o Antigo Testamento, porque ela fala sobre mim. Eu sou o Cristo. Bom só existe um, que é Deus. Ide pregar o Evangelho. Enfim, ele preparou os seus discípulos, a igreja dele, para dar sequência no projeto da missão do Pai. E só então ele permitiu ser entregue ali no Monte das Oliveiras, numa traição de Judas. Ele permitiu ser chicoteado, zombado, escarnecido, envergonhado e até condenado à execução de morte de cruz. Então, depois de tudo isso, depois ele entregar a sua mãe aos cuidados de João, ele disse: está consumado. Agora sim, agora está feito, agora eu completei tudo. E ele tinha ganhado a batalha, ele tinha alcançado a vitória. E como vencedor, ele fincou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória de Jesus, o nosso Salvador. Satanás havia sido derrotado e sabia que o seu reino já estava perdido. Para os anjos, os mundos caídos, a frase foi: está consumado. Eles ouviram. Ecoou por todo o universo: está consumado, está feito. E isso teve um profundo significado para eles, para os mundos não caídos, que não foram atingidos pelo pecado. A obra de redenção havia sido realizada tanto para o nosso benefício quanto para o benefício deles, porque eles temiam que o pecado se alastrasse por todo o universo e atingisse os mundos não caídos também. Para que isso não acontecesse, Jesus veio e dar a estocada final, dando a sua vida e determinando a perdição para Satanás. Tá certo que Satanás foi derrotado na cruz, uma derrota eterna, ou seja, não tem mais volta.
E só que a destruição dele será após o milênio, depois do julgamento de todos aqueles que vão ser salvos e todos aqueles que serão perdidos. Depois que tudo ficar muito bem patenteado, esclarecido, onde não haverá nenhuma dúvida para nenhum ser do universo, então vem mais uma vez, está consumado. Consumado agora a justiça, o julgamento perfeito e a exclusão total do pecado e dos pecadores, para nunca mais surgirem. E a Bíblia diz que não haverá mais nem raiz e nem ramos. O pecado será extirpado da terra para não contaminar outros mundos. Desejado de todas as nações, página 610. Que escolhas nos ajudam a evitar os erros cometidos por Pilatos? Ele teve que escolher o mundo ou Jesus. Então, que escolhas nos ajudam a evitar o mesmo erro deles? Seria o apego? Essa palavra é muito importante, o apego. Você está mais apegado a Jesus ou às coisas do mundo? Então, esta morte nos garante a ressurreição. Porque a vitória de Jesus seria incompleta se as pessoas que morreram ficassem mortas. Então, Tessalonicenses diz que ressuscitarão incorruptíveis, sem pecado, sem doenças, com um corpo perfeito para a eternidade. E aqueles que estão vivos serão milagrosamente, num piscar de olhos, transformados de corpo corruptível para incorruptível, de corpo pecaminoso para corpo perfeito, sem pecado, conforme foi criado no Éden. E ensina que os que estão perdidos serão mortos para sempre. Então, há esperança. Se nós acreditamos que Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados na volta de Jesus.